Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes, nessa sexta-feira. Bom, tivemos aí declarações ontem do presidente eleito Lula no Egito e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin aqui em Brasília, aí em Brasília, onde você está. Lula, de um lado, mais uma vez criticando o teto de gastos, Geraldo Alckmin falando que o governo vai ter responsabilidade fiscal, apontou corte de despesas, enfim, é meio trabalho de bombeiro. Como é que é isso, hein, Adri? Olha, Raíssen, em primeiro lugar, essa PEC vai ser enxugada. Isso está muito claro. Eles vão colocar a oposição a Lula no Congresso, vai enxugar um pouco essa proposta, depender de outras negociações que estão em curso, entre elas a presidência das mesas do Senado e da Câmara. Mas um ponto importante, Heisen, que toda vez eu fico assim, parece que é um roteiro já escrito anteriormente, toda vez que o Congresso quer aumentar as despesas, quer expandir as despesas, seja furando o teto de gastos, ou no passado, antes do teto de gastos, tira da Bolsa essa história de cortar despesas, principalmente os subsídios, os benefícios fiscais. Isso a gente viu agora também, quando ocorreu a PEC dos precatórios, antes, quando o governo fez a PEC emergencial para abrir espaço ao auxílio emergencial de R$ 600 em 2021, porque você lembra que em 2020 o auxílio funcionou, mas depois ele acabou no final e ficamos 3 meses sem o auxílio emergencial. Aprovou-se entre março e abril, uma nova PEC, e lá tinha uma medida para cortar subsídios. É difícil imaginar que no orçamento tão apertado como está, né, as despesas tão apertadas, que o governo eleito querendo aumentar os gastos, a gente vai encontrar espaço dentro das despesas do orçamento para cortar gastos. Então, eu vejo essa previsão, essa movimentação, como mais uma movimentação para dizer no futuro vamos fazer. No caso dos subsídios, dos incentivos fiscais, é uma briga danada. Quem vai perder o subsídio, quem vai querer perder incentivos. Boa parte desses incentivos são do simples, o sistema simplificado. Também há outros incentivos, como os descontos os descontos da tabela do imposto para educação médica e também para educação e gastos médicos, que foi tema de campanha, explorado negativamente pelo PT. Você acha, Heisen, que essa movimentação tem chance de avançar nesse exato momento? Eu não acredito. Eu acho que ontem Mercadante, o próprio Luiz Mercadante, né, e o próprio vice-presidente eleito, Alckmin, falaram dessa possibilidade, mas eu vejo como algo aí, como você falou, tentar um bombeiro. Olha, nós vamos fazer isso, mas teremos responsabilidade mais à frente de tocar essa pauta. Eu não vejo esse cenário se concretizando, como também não vimos, de fato, nos últimos anos. Agora, você observou, Adri, que o Geraldo Alckmin falou em responsabilidade fiscal, ele não usou necessariamente o termo teto de gastos, né? Então, será que é um sinal de que estão à procura mesmo de outro mecanismo que não o teto? Pois então, Heisen, essa é uma promessa de campanha. Se Lula, desde o início, todos os seus aliados, muito antes da campanha eleitoral, eram críticos ferrenhos ao teto de gastos, essa é uma medida que vai ser adotada. Eu, inclusive, já imaginaria que eles já estivessem mais à frente nessa discussão. Um dos pontos dos economistas que estão na equipe
de transição, André Lara Rezende, Pécio Arida, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, era de que está se discutindo essa PEC sem uma discussão conectada com a mudança do teto de gastos. O ponto que não se sabe ainda se o novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, este sim vai se dar num ambiente. Qual o impacto disso dessa PEC? Mas o vice-presidente lhe deu uma entrevista ontem para a Globo News, para a jornalista Miriam Leitão, e nessa entrevista ele fala claramente, inclusive, de tirar o teto de gastos da Constituição, já agora. Então, você vê que há uma movimentação nesse sentido. Ele falou também, esse discurso eu já vi, geralmente quando um governante assume, ele fala isso, que vai rever contratos, vai passar um pente fino nos contratos. Até que ponto tem efeito isso realmente no corte de gastos, Adri? Porque a gente está falando aqui, Heisen, são de despesas muito pesadas, né? O que está comprimindo o orçamento são o espaço para outras despesas, para essas políticas públicas, são despesas obrigatórias, são despesas que o governo tem que pagar, como a previdência social, o salário dos servidores e outros gastos obrigatórios. Então, o espaço é curto, o espaço é pequeno, e não houve reformas para fazer essa melhor gestão aí dos gastos públicos com maior eficiência. Então, não é com mágica que vai tirar da cartola. Agora, para compensar isso, vamos tirar de outro lugar. É preciso que essas narrativas que são usadas frequentemente pelo mundo político sejam colocadas no seu devido lugar.